Deputado, o senhor ficou um tempo ausente da Assembleia, da atividade parlamentar, enfim, está voltando agora em função de um tratamento de saúde. Como é que está a saúde? Muito boa, recuperado, graças a Deus. Passei por um momento difícil, um momento que tive que necessariamente, depois de 20 anos de vida pública, a primeira vez que eu fiquei ausente para um tratamento de saúde. Mas volto com as energias já restabelecidas, com muita vontade. Eu gosto muito desse ambiente, né? Eu gosto muito de estar na ativa do dia a dia. Senti, confesso, muita falta da Assembleia e do contato pessoal com toda a nossa base. Bom, dia 27 de abril, o senhor postou um vídeo já falando do seu problema de saúde e deixou muita gente preocupada, principalmente seus amigos. E esse vídeo também acabou gerando boatos, né? Sobre assim, qual seria essa doença. Muita gente acabou falando que poderia ser câncer. Qual é a verdade a respeito disso? Pois é, o ruim disso tudo, além da doença, foi exatamente o comentário, muitas vezes maldoso, né? Na verdade, nós conseguimos o diagnóstico. Eu, estava com picos de pressão causado por o início de uma síndrome do pânico, né? Conseguimos detectar, o médico nos orientou, consegui fazer esse tratamento, ainda estou em tratamento, mas graças a Deus nada mais grave. Claro que a maioria das pessoas, na tentativa de buscar informações, fica essa preocupação. E alguns comentários, evidentemente maldosos, na tentativa de colocar um questionamento na cabeça da população, mas tudo isso superado. Eu volto com muita energia, né? Além da minha recuperação da saúde física, eu volto reabastecido, com muita vontade de trabalhar. O senhor chegou a ter um apagão, né? Chegou a desmaiar num voo entre Cascavel e Curitiba, inclusive junto com outros parlamentares de Cascavel. Foi aí que acendeu o sinal vermelho? O senhor percebeu que poderia ser alguma coisa mais grave? Foi exatamente. Eu já estava com alguns problemas, mas insistindo, né? Até porque eu trabalhava com a possibilidade de adiar o quanto mais essa questão da licença médica, mesmo já o médico tinha me recomendado, exatamente devido à votação do projeto 252 dos servidores. Mas chegou um ponto que eu não consegui mais. Talvez até esse excesso da tentativa de adiar foi o que provocou, e acabei tendo um desmaio dentro do avião, inclusive com outros parlamentares, né? Mas mesmo assim, na segunda-feira, do primeiro dia da votação do projeto 252, eu vim para a Assembleia, não pude vir de avião, vim de carro para cá. Fiz a votação, a primeira votação, né? Eu não queria de maneira alguma ficar fora desse momento tão importante, né? Que foi exatamente esse debate que aconteceu no que diz respeito ao fundo previdenciário, né? Como fiz em fevereiro, reafirmei a minha posição, votando o contrário, mas infelizmente daí fui convencido, inclusive por alguns parlamentares. Aliás, aqui eu quero agradecer, né, parlamentares que contribuíram com a sensibilidade, inclusive gravaram depoimentos, professor Lemos, né, o deputado Tadeu, as pessoas da APP e outros tantos deputados que me ligaram, né, dando solidariedade nesse momento. Foi muito difícil para mim, porque eu nunca admiti que uma doença pudesse me tirar desses compromissos, né? E eu garanto que fiquei bastante abatido, e eu já estava, né, sob efeito de medicamentos naquele dia, no dia da primeira votação. Então, tudo isso, através daquela imagem do vídeo, também causou uma preocupação, mas graças a Deus estou plenamente restabelecido. Mesmo o senhor tendo firmado posição já em fevereiro, quando as medidas chegaram na casa, contrárias às medidas, a favor dos servidores, no dia da ocupação aqui da Assembleia, o senhor esteve entre os servidores e votando na segunda-feira, dia 27, votando contra o projeto. Mesmo assim, o senhor acabou sofrendo críticas pelas redes sociais, algumas ofensas até. O senhor sente alguma mágoa em relação a isso? Não, eu não diria mágoa. É porque assim, eu me dediquei tanto a esse tema que, claro, que deixa a gente um pouco triste. Eu não só votei, como me posicionei, né? Eu faço parte da base do apoio do governo. Foi uma decisão coerente, né? Uma decisão analisada não pelo compromisso político, mas sim pela súmula dos projetos. Corri parte do Paraná, visitei 28 municípios, reuniões com professores, e vir aqui votar, né, sobre uma recomendação médica que não era para estar aqui. Talvez eu esperasse a compreensão de todos. Mas o que nós pudemos perceber? Que a grande maioria compreendeu isso, não tem nenhuma dúvida do meu posicionamento, né? Mas algumas pessoas, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, aí agindo politicamente. E em todo o movimento, Ivan, tem isso. No próprio movimento dos professores, tem pessoas infiltradas que acabam atrapalhando. No governo, tem pessoas que influenciam o governo a errar. E essas pessoas estão soltas de todos os lados. Então, não tem mágoa, não. Na verdade,
evidentemente, uma pequena tristeza, mas superada totalmente pela grande maioria que soube compreender e sabe da minha posição clara, transparente. Em relação à doença, o senhor disse em várias entrevistas que relutou a falar sobre esse assunto. O senhor não queria falar sobre esse assunto, mas agora está falando abertamente. Por que essa relutância? Ivan, eu venho da lida difícil, fui boia fria, trabalhei na roça, fui criado sem pai, né, enfrentando desde criança vários problemas. Quando algum tempo atrás eu detectei que sentia assim que tinha o início de uma fobia, eu tive desde criança falta de ar, assim, dificuldade na respiração, daí me falaram que era uma fobia. E aí chegou até mim o tal da síndrome do pânico. Eu confesso a você que não admitia isso. Para mim, esse troço é frescura, era. Você entendeu? Então foi um pouco difícil, né? Eu, acostumado a enfrentar tantas dificuldades, enfrentar uma doença dessa que é invisível, uma doença que não é perceptível. Mas aí fui descobrir o porquê disso, né? Até por uma responsabilidade de cidadão, uma responsabilidade de deputado, um legislador, pai, né? Marido, eu tinha que dar essa resposta a todos esses segmentos. Então eu tratei isso com um pouco mais de responsabilidade e fui pesquisar. Então, na verdade, eu preciso fazer um tratamento. Nosso cérebro é composto de a tal da serotonina, que é exatamente a defesa da tristeza, do trauma, das dificuldades que todos nós, seres humanos, temos. Mas é preciso, evidentemente, fazer com que a gente consiga ter isso sempre. E o estresse profundo, eu tenho uma dificuldade pessoal, me envolvo muito nos assuntos. Aliás, falei isso para o médico, falei, olha, eu quero fazer meu tratamento, me restabelecer, mas eu não quero perder a minha essência. Eu não quero perder o meu DNA, o poder que eu tenho de indignação, né? Me indignar com as coisas erradas. Aliás, eu acho que o político que não tem isso não consegue fazer algo que a população espera, que é você reagir diante daquilo que a maioria da população reagiria. A corrupção generalizada, a falta de atendimento na saúde, né, a incoerência muitas vezes dos governantes. E eu passei por isso, eu me envolvo totalmente nisso, eu não consigo chegar em casa e esquecer o que eu vi na rua, nos hospitais, na Assembleia. Eu vivo intensamente isso e, claro, isso requer um pouco de atenção. Mas agora, sabedouro, né, desse problema e dessa obrigação que não o Paranhos tem que ter, todos nós temos que ter esse cuidado, né? Quanto maior é o seu desafio, quanto maior é a sua lida diária, mais você tem que cuidar da sua saúde. Então eu estou preparado, abastecido para isso e consciente da minha grande missão. O senhor está voltando, quais são os planos a partir de agora? Eu não vejo nada mais importante nesse momento do que resolver o problema desse impasse que está aí. É preciso resolver, não é possível sangrar mais do que já sangrou. Então a gente vem para cá com um posicionamento transparente, graças a Deus, de toda a bancada do PSC, algo que eu defendi lá atrás, no início de todo esse embate, mas graças a Deus o PSC, né, determina e faz o apelo ao governo do Estado para que os 8,17 seja concedido, que é bom que se diga que não é aumento, é uma reposição de 8,17.